E um novo estudo da Embrapa Pecuária Sul vem despertando o interesse do setor pela amplitude e vantagens. Voltamos com Cairo Rodrigues. Agora no Noticiário Tortuga vamos conversar aqui com o Danilo Santana. Danilo que é pesquisador da Embrapa Pecuária Sul. Danilo, bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma honra estar falando aqui com vocês a respeito da pecuária e tudo que envolve a pecuária, né? Nos seus diferentes vetores de produção e de inserção nesse mundo que a gente está vivendo aqui na Expo Inter. Tudo ótimo, a gente que agradece pela sua participação. Isso mesmo. E Danilo, a gente estava conversando aqui antes, você falou sobre toda uma pesquisa e um trabalho que você vem realizando aí, e tem até um nome interessante, né? Sistema Integrado 365 Dias, é isso mesmo? A gente está dando usando esses termos, né? Porque a gente vem trabalhando na perspectiva do ponto de vista de forrageamento dos animais, de pasto 365 dias do ano. Né? Quer dizer, suprir, e aqui no sul do país nós temos uma condição privilegiada para ter pasto o ano inteiro, pelas condições, pelas espécies forrageiras que nós temos, pelo clima de verão e de inverno, né? O frio, e ter chuva, mesmo que com alguma variação, distribuído ao longo do ano inteiro. Então, do Paraná para baixo, a gente tem essa possibilidade de realmente ter produção forrageira o ano inteiro. E os sistemas de produção de pecuária, seja de corte ou leite, né, a gente procura posicionar eles dentro desse contexto, né, pensando o sistema de produção como um todo, né, não uma pastagem isolada da outra, mas o conjunto de todos os pastos, né, que compõem a base forrageira da propriedade, que é todos os dias, e daí a ideia, né, de 365 dias do ano. E nesse contexto, no sul do país, no Brasil como um todo, a lavoura de grãos, a soja em especial, se expandiu, né, muito com tudo que hoje nós temos aí na demanda de alimentos no mundo, né? Então, a pecuária vem a compor mais um dos produtos, né, dentro desses sistemas chamados sistemas integrados. E aí nós temos uma sinergia muito grande. E aí o foco desse trabalho também, aonde a gente verifica a importância das coisas que a lavoura faz para a pecuária e as questões que a fase pecuária, em especial a fase pastoril, né, pastagens pastadas, fazem para a lavoura. E quando a pecuária é bem conduzida, ela melhora a lavoura, ela melhora os solos, ela melhora o ambiente para que a cultura que vem depois, né, as pastagens bem manejadas fazem isso, deixam um ambiente melhor do ponto de vista físico, químico e biológico. E aí a gente pensa na nutrição desse sistema como um todo, a adubação de sistema, a gente aduba o sistema pensando nessa perspectiva. Não é só mais a lavoura, só o pasto, é a sequência dessas atividades. A suplementação animal entra nesse contexto, porque a gente introduz alimentos, os suplementos de diferentes finalidades para os ruminantes, eles usam, né, na sua produção e devolvem boa parte desses suplementos para o solo, e isso vira um sistema onde um grande processo de ciclagem de nutrientes que no fim promove a vida de todo o sistema, melhora as funções do ecossistema, enfim, uma série de benefícios que só podem ser vistos quando a gente olha esse todo funcionando, né? A gente não consegue planejar isso funcionando sem olhar e sem mexer com a propriedade como um todo, com todas as áreas e todas as atividades envolvidas de uma forma conjunta ao longo do tempo. O produtor ele precisa pensar no básico, né? Como a gente estava conversando aqui antes, água, pasto e nutrição está aí a base do fundamento para uma boa pecuária, por exemplo. Exatamente. Toda a base alimentar e o pasto, o Brasil tem uma pecuária predominantemente a pasto, né? Nutrição, claro que genética, sanidade animal, tudo isso importa e isso precisa ser planejado, né? Não, e também muitas vezes a gente viaja aí por várias fazendas pelo Brasil, a gente vê que o produtor tem um olhar muito forte para a genética, um olhar muito forte para o manejo, para algumas tecnologias dentro da fazenda, mas ele esquece às vezes desse básico, por exemplo, que é a água. E às vezes o produtor esquece de se planejar que ele precisa de um pasto numa seca. Então, às vezes o básico é que está faltando para o sucesso de alguns pecuaristas, né? Exatamente. Não é nem a qualidade da forrageira, é a quantidade, e a quantidade distribuída ao longo do ano. Daí a ideia que nós na Embrapa viemos trazendo de pasto 365 dias do ano, né? Em quantidade e qualidade suficiente.
E aí, claro, com os ajustes, né, a suplementação é uma aliada muito forte nesse processo. O pasto tem lá suas variações, né, ao longo do ano, então a gente vai fazendo esses ajustes via suplementação, seja lá do que for. Então, a gente precisa do plano A, plano B, plano C, quer dizer, nós lidamos com uma fábrica a céu aberto. Para conseguir animais, como a gente vê aqui em Esteio, para a gente realmente fazer com que essa genética se expresse, o primeiro item é quantidade, é suprir a quantidade que o animal precisa comer. Claro que qualidade também, mas muitos lugares pecam em ter pouco pasto, ou pelo menos algumas épocas do ano, ter pasto em quantidade insuficiente. Com certeza. E com essas dicas aqui do Danilo, a gente encerra essa entrevista. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Obrigado por todas essas dicas aqui para quem está nos assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome da Embrapa. A Embrapa está à disposição de todos os produtores brasileiros para ajudar e para evoluir com a pesquisa num processo contínuo de melhoria. E a nossa parceira aqui sempre. Sem dúvida. Um abraço.